Quero um dia ver o fio cortante e frágil da lâmina desafiar, só desafiar o objeto cortante. Vencer é sonho demais para minhas parcas noites de sono. Com este poema Desejo, da minha autoria, no livro O Avesso do Exato, que está lá no Amazon, começo hoje mais um vídeo especial sobre um assunto importante do momento, a sindemia. E vamos começar explicando a vocês como a gente chegou até aqui. Minha filha, Estia Raíssa, ela tem um programa lá no Instituto Federal de Educação de Lagarto, e ela fez um encontro com vários professores e para tentar explicar todo o processo que envolve a questão da pandemia da Covid-19, inclusive para o alunado e para o público em geral. Está lá no portal do Instituto Federal de Sergipe, de Lagarto. Vocês podem ver lá, foi ao vivo, foi gravado, mas eu resolvi pegar o tema, que é o significado da palavra sindemia, para a gente tentar entender, para a população da nossa região tentar entender o que é que está acontecendo e por que já não é mais uma pandemia. Pandemia, para quem ainda não sabe, é quando uma doença se espalha de forma incontrolável, absurda, em todas as regiões, como está de fato ocorrendo. Mas há uma diferença entre a pandemia, que é só a doença se espalhando, com a sindemia, que é uma união de duas palavras, sinergia e pandemia. Vamos lá. O que é uma sinergia? O pessoal aí que estuda sabe disso. Eu tenho vários elementos que se juntam, e quando estes elementos, digamos assim, agem de forma coletiva, eles acabam produzindo um resultado que é maior que a soma de cada um deles. Para dar um exemplo bem claro, para vocês entenderem. Imaginem a gente unir 6 pessoas. Cada uma delas tem a capacidade de levantar 20 quilos. Portanto, somadas, elas poderiam levantar 120 quilos. Entretanto, se houver sinergia entre elas, elas serão capazes de levantar muito mais. Então, a sinergia é a capacidade do todo, do coletivo, se desenvolver de forma esplendorosa, que é capaz de produzir um resultado muito maior do que a soma das suas partes ou a soma dos seus componentes. Muito bem. Pandemia, vocês já sabem. Imagine vocês unir a pandemia com vários elementos da sociedade para produzir um resultado muito maior. Vamos falar a nível de doença. A Covid-19, ela mata. Tuberculose mata.
Hipertensão arterial mata. Problemas renais acabam também levando a pessoa à falência. Síndrome respiratória também. Algumas gripes também. Agora imagine você que um cidadão tenha no seu corpo algumas comorbidades ou uma comorbidade. Imagine que ele já tem pressão alta. Imagine que ele já sofre problemas do coração. Imagine que ele é diabético. Imagine que ele tem um problema no fígado. E imagine que ele pegue Covid-19. A Covid-19 se aproveita das deficiências do corpo, se aproveita das comorbidades para levar o sujeito ao cemitério. Por isso ela é uma sindemia. Porque as doenças comuns do dia a dia, que já matam, associadas à Covid-19, formam uma sinergia e acabam matando muito mais. Mas não é só por aí. É necessário que vocês prestem atenção que não seria ainda suficientemente chamar a pandemia da Covid-19 associada às comorbidades como uma sindemia. Por quê? Porque ela precisa ainda de elementos de fatores extracorpos, além do corpo humano, que são os fatores sociais. Muito bem. Então, vamos então criar aqui uma situação para vocês entenderem. Eu tenho uma sociedade que luta contra as doenças. Eu tenho pessoas idosas de 70 anos, 75 anos, que têm sérios problemas de comorbidades e que são tratadas nos hospitais, né, nas clínicas. Aí vem a Covid-19, se aproveita dessa situação e mata um bocado de gente. Mas além disso, estas mortes são hiperaumentadas. Essas mortes são levadas a uma potência superior quando eu associo, além disso, a questões de ordem social. Muito bem. Quais são essas questões de ordem sociais? Vamos lá. Primeiro, péssimos administradores no país, populismo, né? Corrupção, negacionismo, disseminação da mentira, violência, individualismo, tudo o que de ruim a gente combate no meio social. Eu não preciso falar do populismo, que vocês conhecem os nossos políticos e sabem muito bem que este povo, sabe, não está nem aí para a população. Eles são demagogos. Eles pegam o espírito do momento, se apodera desse espírito para chegar ao poder. Isso eu estou falando populismo. Eu não estou falando outras coisas. Eu não estou falando nem sequer compra de voto. Isso aí é selvageria. Portanto, se você une o populismo, a selvageria da compra de voto, muitos políticos se aproveitam, inclusive, da condição. Eu conheço um, está vivíssimo, e foi candidato em Aracaju, certa época, não vou dizer o nome, mas quem morou em Aracaju sabe, que ele pegava as contas de água e luz daqueles bairros periféricos de Aracaju, pobres, e pegava as contas de 2 meses antes da eleição para pagar as contas. E em troca o povo votaria nele. E para provar que ele pagava as contas, ele tinha uma maquininha que dava, né, aquele registro de pagamento idêntico a de qualquer banco. E as pessoas acreditavam que o homem estava ajudando, votaram nele. Quando passou a eleição, a conta de luz e água não estava paga, muita gente teve
conta cortada, água cortada, aquela coisa toda, perere para lá, foi um pandemônio. Se aproveitou de uma situação para poder se eleger. Isso no Brasil é marca registrada. Só que esse acabou cometendo um crime. Mas todo esse processo misturado com esse negacionismo que estamos vivendo hoje em dia. Minha gente, olhem, nós estamos vivendo um processo que é um campo fértil para que qualquer doença se espalhe. E eu não vou aqui nem dizer que nós não conseguimos, nem o ano passado, nem este ano, atingir os índices mínimos de vacinação nos postos do SUS. Não é só Covid-19, não. Estamos vivendo uma era em que as pessoas não estão fazendo o mínimo para cuidar de sua saúde. Nem sequer levaram a criança a um posto médico. Não foi. É verdade que, por causa da Covid, esse índice aumentou. Isso aí é lógico. Mas antes da Covid-19, os índices de vacinação no Brasil estavam em queda. Porque a população está tomada, eu não tenho toda a população, evidentemente tem as pessoas que fazem tudo certinho, mas tem uma maioria na nossa população tomada por um negacionismo fantástico. A Terra é plana, por exemplo. Mentira que o homem não foi à Lua. Donald Trump venceu a eleição nos Estados Unidos, roubaram dele. Eu não sei o que está dando na cabeça desse povo. O problema do Brasil, não são os políticos. O problema do Brasil é a Rede Globo. É a Globo lixo. O que é que a imprensa e a Rede Globo tem a ver com os males que acontecem no Brasil? A gente só divulga. Esse vídeo, por exemplo, que estou fazendo agora, daqui a pouco tem gente que odeia porque eu estou falando o que está acontecendo. Aí vem aquele cara e diz, mas não é para divulgar. É para acontecer, mas não é para divulgar. A raiva, o ódio é da divulgação. E aí todos os problemas do Brasil passam a ser da imprensa. A violência, eu não preciso nem dizer para vocês, ela já vem de algum tempo, né? E um certo individualismo que está tomando conta da nossa população. E é o individualismo imediatista, misturado com uma certa ansiedade na busca do prazer imediato. Tudo tem que ser agora. Nada pode ser para amanhã, tudo tem que ser agora. As coisas estão numa velocidade tão fantástica que um rapaz, um garoto, por exemplo, que está no Instagram, se tiver um vídeo de 30 segundos, para ele é um vídeo enorme. Ninguém tem mais paciência para sentar, ler um livro. Quando a gente passa um livro na escola, a primeira pergunta que a gente ouve é grosso? Tem quantas páginas? Vivemos uma era em que os jovens perderam a paciência. Eles pensam que o conhecimento cai. É por isso que qualquer mentira que joga nas redes sociais é logo absorvida. É logo absorvida imediatamente porque passa como verdade. Porque ninguém quer ter tempo para apurar. Ninguém quer perder tempo, sabe? Tudo tem que ser rápido, instantâneo. Parece que não há tempo para o futuro. Só há tempo para o presente. Esse negacionismo, a disseminação da mentira, a violência, o individualismo exacerbado dos nossos jovens, populismo, corrupção desenfreada. Mas a corrupção, ela não acontece. Tem gente que fica citando corrupção como coisas do dia a dia, mentiras de pessoas. Minha gente, nós estamos falando de corrupção grossa. Eu vou dizer a vocês o que é corrupção e o que é desvirtuamento da lei e da ordem no país.
Um juiz condenou 3 empresários riquíssimos e poderosos e imediatamente os advogados dele recorreram ao Supremo Tribunal, ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que o processo foi muito rápido. E como é que pode um juiz julgar um processo dentro do prazo legal? Isso é um absurdo. Ou seja, para eles o processo tinha que ir lá para a gaveta, ficar fechado lá um tempo, né? Deixar correr frouxo. De repente, o Superior Tribunal de Justiça mandou o processo voltar para a primeira instância e cancelou, simplesmente, a sentença do juiz, que tinha condenado os empresários a anos de cadeia. Foi para a mão de um outro juiz. O outro juiz pegou o processo, viu que não tinha nenhum problema, novamente condenou os 3 empresários. O processo foi para a segunda instância, lá foi confirmada a sentença. Não só confirmada, como ampliaram, inclusive, os anos de cadeia dos empresários. Quando os empresários iam para a cadeia, aí vem o Supremo Tribunal Federal e derruba a prisão em segunda instância. Os rapazes estão soltos até hoje e corre risco do crime prescrever daqui a alguns meses. Se você perguntar para qualquer pessoa quem foi o culpado dessa situação, quem colocou o país nessa situação, vão dizer que foi Sérgio Moro. Foi ele, o juiz da primeira instância, que condenou os empresários e que teve sua sentença cancelada. Os problemas do país, Sérgio Moro é culpado. Rede Globo. É a imprensa. Sabe o que fez essa semana? O ministro da Economia pagou uma empresa com dinheiro público para que essa empresa pesquisasse quais os jornalistas que eram favoráveis a Bolsonaro, quais os jornalistas que eram neutros e quais os jornalistas que eram detratores do governo. Isto pago com recurso público, com o meu e com o seu dinheiro. Perder tempo e se preocupar com a imprensa. Sabe por quê? Se está preocupado com a imprensa, é porque tem culpa no cartório. Dinheiro meu e seu. Entretanto, uma vacina que já está aprovada no Reino Unido e que foi testada no Brasil com eficiência de 95%, não pode vir para aqui, porque nós não temos geladeiras que chegam a menos de 70 graus. Como se isso não existissem. Como se essas coisas não existissem por aqui. Nós temos laboratórios, nós temos hospitais, nós temos empresas que têm esses refrigeradores que chegam a 80. Inclusive o governo da Bahia está anunciando que vai alugar esses refrigeradores para trazer a vacina, para começar a vacinação. Mas o Brasil não pode. Isto é negacionismo puro, totalitarismo. Antigamente o povo chamava de fascismo. Mas o pior de tudo, minha gente, para encerrar esse vídeo de hoje, que acredito que vocês já sabem o que é sindemia, e vou fechar com o assunto, fiquem tranquilos. O Sérgio Camargo, presidente da fundação que cuida da cultura negra no Brasil, Fundação Palmares, retirou 90 pessoas da lista de negros consagrados, de negros que contribuíram com a cultura nacional, com a política, com o desenvolvimento. Entre eles, Gilberto Gil, Marina Silva,
Benedita da Silva, Paulo Paim, que é senador pelo Rio Grande do Sul. Vários artistas foram tirados dessa lista. Até Leci Brandão tiraram. E ele, o Sérgio Camargo, é negro. E tem o aval, a assinatura do presidente da República. Este cara tirou da lista todos os vivos que são negros e que contribuíram com a cultura do país. Desculpa? Qual é a desculpa? Ah, porque eles estão vivos. Ou seja, a Fundação Palmares só homenageia os que já morreram. Sérgio Camargo é este cara que, junto com vários outros, que prega o negacionismo, que diz que a Covid-19 não existe, que é só uma gripezinha, mais a violência, mais a corrupção, mais o populismo, mais o individualismo, mais a busca do prazer imediato, tudo isso junto com as comorbidades do corpo humano e mais a Covid-19, formou o que nós chamamos de sindemia. E a sindemia está matando muita gente no Brasil, nos Estados Unidos, porque nós negligenciamos a doença, porque nós não temos governo, porque nós não temos uma sociedade que está pensando no futuro da nação. Está todo mundo em desespero, procurando uma saída para si. Poucos, muito poucos, inclusive os políticos, estão pensando na sociedade. Quando o empresário pega 4, 5 milhões e investe no candidato para elegê-lo, e ele nega 10 reais, por exemplo, para comprar um remédio para uma pessoa, ele está pensando nele. Ele não está pensando no município, ele não está pensando no país. E além disso, a educação está parada. Em vários lugares. Porque em vários lugares nós não temos internet. E os alunos estão desde abril sem estudar. E teremos agora em 30 de janeiro, parece que é 31 de janeiro, 31, o Enem. O resultado a gente já sabe. Portanto, minha gente, em tempos de sindemia, a gente tem que pensar, respirar e ver como a gente vai dar o próximo passo. Tem que tomar todo cuidado. A pandemia não acabou. Já é uma sindemia. Continue em casa. Se cuide. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço, dê um like aí. Se inscreva no canal. E até uma outra oportunidade.